Olá, eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. Recentemente eu comecei a assistir a série The Choice, uma série muito divulgada, chamou minha atenção, gerou curiosidade e eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada. Então se você, assim como eu, ficou sabendo recentemente e tá curioso para saber, continue nesse vídeo porque eu vou falar sobre o primeiro episódio da primeira temporada. Esse episódio fala sobre Eu Te Chamei Pelo Nome, é o tema, é o título desse episódio. E gira em torno de quatro personagens principais, ou 4 histórias ali, né? A primeira é de Lilith, a segunda é Nicodemos, temos também Mateus e por último Pedro, Simão e André. A série ali, o primeiro episódio, começa com uma menininha conversando com o seu pai e ela está com medo e o seu pai conversa com ela e diz que quando eles estão com medo, eles recitam a palavra de Adonai. E ele recita para aquela menininha justamente Isaías, um texto do profeta Isaías que diz assim: assim diz o Senhor que te formou, Jacó, que te escolheu, Israel, não temas, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Depois a gente vê que aquela menina se torna uma mulher e ela se torna uma mulher atormentada de espírito. E por causa dessa mulher é que Nicodemos é introduzido na história. Alguns fatos sobre essa mulher, para depois nós falarmos sobre Nicodemos na história, é que mostra as cenas de que provavelmente ela sofreu algum tipo de abuso e por isso ela se tornou uma mulher atormentada de espírito. Isso fica implícito na série, mas é possível a gente entender. Depois que passa essa primeira cena, que a gente descobre essa mulher, entra Nicodemos aí no contexto. Nicodemos é chamado para expulsar os demônios daquela mulher. E quando ele vai expulsar, a cena dele expulsando, ele recita alguns versículos, diz que aquele demônio tem que sair em nome de Abraão, de Jacó, de Isaac, cita um texto bíblico, mas o demônio olha para ele, personificado naquela mulher, e fala bem assim: você não tem autoridade para me expulsar. Isso é muito forte, porque um homem religioso, um homem dito santo, e não conseguiu, um rabino, não conseguiu expulsar. E ele fica perplexo, ele fica sem saber, e ele fica tentando se questionar. E aí aparece a mulher de Nicodemos e fala bem assim: você é um rabino, você não tem dúvidas, você tem respostas. Isso me mostra como era a religiosidade, né? Acho que esse capítulo fala muito um pouco também sobre a religiosidade daquela época, o preconceito que os rabinos tinham com os pescadores, o preconceito que os pescadores tinham com coletores de impostos, o preconceito que os religiosos gira muito em torno disso, né? Quando Nicodemos pergunta a uma outra mulher o que estava acontecendo e tal, ela fala que Lilith machucava porque já foi machucada, confirmando ali o que a gente falou de que já estava implícito, porque a série ela deixa implícita muitas coisas. Ela não mostra logo. Por se tratar de textos bíblicos conhecidos, a gente tem uma noção, sabe o que vai acontecer, mas ela vai escrevendo a história e fica ali as coisas implícitas e a gente vai descobrindo um pouco. Eu acho que isso é muito interessante. O papel de Pedro e André no primeiro episódio e o papel de Mateus é justamente mostrar um pouco da cultura, um pouco da religiosidade daquela época, né? As cenas deles são cenas interessantes, quando ali André vai pagar seus impostos e eles colocaram como se não conseguisse pagar o seu barco, eles estão prestes a perder o barco, então cria-se ali todo um contexto. E aí Pedro vai e lança uma coisa que vai ser muito importante no próximo episódio, né? Ele lança que conversou com o soldado e que por isso ele não teria que pagar aquele valor tão alto, e Mateus diz que vai confirmar, enfim. Mas no final do episódio aparece quando aquela mulher, Lilith, tá saindo de um local, porque ela ficava atormentada, depois ela deixava de ficar e depois voltava novamente. Então, no momento que ela ficou lúcida e ela
saiu para conversar com alguém. Quando ela vai embora daquele local, ela ouve alguém chamar Maria. Sim, a história começa mostrando que era uma mulher, uma menininha de Magdala, e aí Maria Madalena. E Jesus chama aquela mulher, a gente vai entender que é Jesus, porque ele chama ela pelo nome, Maria. E quando chama pelo nome, ela fica estarrecida, ela fica perplexa. Provavelmente ninguém mais a chamava pelo aquele nome, e há muito tempo ela não tinha ouvido alguém chamá-la pelo nome. E quando Jesus chama pelo nome, é uma cena muito bonita, é uma cena muito impactante. Ela olha para trás e ele recita o texto que o seu pai dizia para ela quando ela era criança. Assim diz o Senhor que te formou, que te escolheu. Eu te remi, chamo pelo teu nome, tu és minha. E o interessante é que quando Nicodemos, né, dá a introdução de que somente alguém poderoso poderia fazer aquilo, poderia expulsar o demônio daquela mulher, que na conversa anterior que ele tem, ele diz assim, olha, essa casta aí provavelmente só pode ser expulsa por algo divino. E aí no final Jesus justamente aparece e expulsa aquele demônio daquela mulher. O foco da série é justamente a visão que as pessoas têm de Jesus, os seguidores de Jesus têm. Então Jesus aparece no finalzinho do episódio, mas os últimos segundos assim mais marcantes da série, e foi feito de forma muito impactante. A forma como Jesus fala com aquela mulher, a forma, o olhar, o jeito, a forma como a cena foi feita é muito envolvente, é muito impactante e nos ensina muitas coisas. É isso aí sobre o episódio número 1. E eu acredito que a série vai deixar implícito que Nicodemos ficou muito incomodado com aquilo, e isso provavelmente vai levar ele em alguns outros episódios, a descobrir quem é Jesus, né? A gente sabe que Nicodemos chega até Jesus, ele faz alguns questionamentos a Jesus e tem uma conversa com Jesus. Então eu acredito que a série fez essa narrativa aí para que posteriormente Nicodemos possa encontrar-se com Jesus. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.